Amém, né, irmãos? Vamos continuar, né, nossa caminhada, nosso estudo, né, com relação à sexta subida do Monte Sinai. Já está acabando já, chegando no final do Monte Sinai, mas acredito que algumas semanas ainda, mas já foi bem longa, né? Foi, acho que o mais extenso, né? A jornada mais extensa que a gente estudou, a jornada de constituição. Muitos fala da casa, né? Do sacerdócio, fala do tabernáculo, fala do mobiliário, dos utensílios do tabernáculo, uma jornada de constituição. Então a gente decidiu, né? Com os irmãos, de estar focando um pouco mais nesses assuntos, muito assunto importante, né? E hoje a gente vai continuar com esse assunto do último mobiliário, né? Ainda que eu não vou entrar totalmente no assunto, mas vai ser a intenção do nosso estudo hoje seria mais uma introdução no assunto, né? A gente vai estar introduzindo o assunto do incensário, né? Então, o que a gente vai estar começando a falar seria o incensário. Nós falamos das vestes sacerdotais, né? Falamos também do sacerdócio, né? Da consagração sacerdotal. As vestes sacerdotais, consagração sacerdotal. E agora vamos estar entrando no assunto do incensário. E como eu falei, de uma forma introdutória, né? Na outra reunião provavelmente a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E assim, não sei se os irmãos perceberam, né? Mas quando a gente fala quando nós tocamos no assunto das vestimentas sacerdotal, né? Nós falamos da vestimenta sacerdotal. A gente, não sei se os irmãos perceberam isso, mas quando a gente toca nesse assunto, a gente percebe que as vestimentas sacerdotal o assunto das vestimentas é um assunto paralelo da obra de Cristo, né? Estamos falando das vestes, né? O éfode, peitoral, né? Sobre peles, várias roupas que os sacerdotes usavam. E quando a gente vai tocando nesse assunto, a gente vai comentando da obra do Senhor Jesus, né? Então, o assunto que está permeando ali as vestimentas é a obra do Senhor Jesus. Então, ele está falando da gente se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que é Cristo, né? Cristo, ele é um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Então, quando a gente vê essa questão das vestimentas, né? A gente vê que o Senhor morreu, né, pelos nossos pecados, mas nos incluiu também depois no corpo da sua morte, morremos com ele. Então aí está o despojar do velho homem, né? E agora o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, né? E ele derramou do seu espírito para nos introduzir na nova vida. Então a gente vê que a questão das vestimentas, elas estão interligadas com a pessoa e obra de Cristo, com o que Cristo fez, né? Então a gente fala de aspectos, na verdade, quando a gente fala das vestimentas de Cristo, estamos falando de aspectos de quem Cristo é e do que ele fez. Então esse é o assunto da vestimenta, então são aspectos, né? Aí quando a gente entrou no assunto da consagração sacerdotal, né, os irmãos também devem ter percebido que só mudam os aspectos, mas a gente continua falando da pessoa de Cristo e do que ele fez por nós. Então esse é o assunto da consagração, né? O Senhor, ele nos consagrou por um novo e vivo caminho. Só fomos consagrados porque o Senhor nos comprou, né? Fomos comprados, por isso somos dele. Então a consagração, ela parte desse princípio, de algo que o Senhor fez por nós, né? Sem o que o Senhor fez por nós, a gente não teria condição nenhuma, né? Então sem o Senhor nada podemos fazer, né? Então
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é por força nem por violência, né? Mas é pelo Espírito do Senhor, né? Então o Espírito ele nos conduz a essa nova vida, a Cristo, ao que Ele mesmo fez, né? E essa questão do incensário, ela está lá no capítulo 30 de Êxodo, mas hoje a gente não vai ler não. A gente estudou o 29, né, que fala da consagração sacerdotal. O incensário ele está no capítulo 30, mas hoje a gente só vai fazer uma introdução. Eu queria ler com os irmãos um texto, lá em Hebreus 9, para a gente estar fazendo uma introdução desse assunto. A gente vai estar entrando nesse assunto de uma forma introdutória, né? E nas outras reuniões, ou uma ou duas, não sei se vai ter necessidade de mais uma ou duas reuniões, a gente entra no assunto com mais detalhe. Então aqui em Hebreus 9, a gente vai ler do versículo 1 até o 12. Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam? Amém. Então fala assim, ó. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Né? Então aqui a gente já começa vendo aqui que ele está falando da primeira aliança, né? E que ela tinha preceitos de serviço, aqueles rituais que se faziam ali de sacrifício de animais, né? Todo aquele serviço sacerdotal que se fazia ali no tabernáculo, né, de Moisés, e também no templo também depois, né, na época de Salomão também se fazia, mas aqui está tocando na questão do tabernáculo, né, de Moisés, na época de Moisés. Então, mas aqui é bem claro que fala o seu santuário, a observação aqui que era um santuário terrestre, né? Então aqui ele faz uma observação desse santuário, dessa primeira aliança, que tinha um santuário, mas só que esse santuário era um santuário terrenal, terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Né? Então aqui ele está falando que esse tabernáculo, né, que era uma alegoria, né, fala que era um santuário terrenal, ele tinha um local chamado Santo Lugar, e nesse local chamado Santo Lugar tinha o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, né, ou a mesa da proposição, né, que dá o nome. Se chama Santo Lugar, versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então aqui ele está falando do lugar santo e do Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então agora aqui ele vai descrever o lugar santíssimo, né, ou Santo dos Santos, que ele vai falar que pertencia esse incensário, um altar de ouro para o incenso. Na minha versão aqui está dizendo que pertencia um altar de ouro para o incenso, ou incensário, né? Não sei como é que está na versão dos irmãos, mas é a mesma coisa. E a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Então, em cima da arca da aliança, tinha uma tampa, e essa tampa, a escritura chama de propiciatório, que era a tampa dessa urna, dessa arca que falou aqui antes, né? Chamada de propiciatório, também de madeira de acácia, coberta de ouro, e tinha os querubins sobre ela,
e era ali no centro dessa tampa ali chamada propiciatório, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e apresentava o sangue, né? Ali perante Deus, ali no lugar santíssimo, né? Então o animal era sacrificado lá no átrio, no altar de bronze, o animal era sacrificado lá, e o sangue era trazido, não, uma vez por ano. Existia um serviço ali no lugar santo, né, que se fazia, mas o sangue era introduzido no lugar santíssimo uma vez por ano pelo sumo sacerdote, né, pelos pecados dele, né, e pelos pecados de todo o povo, né. Então é isso que está falando aqui, né. E sobre ela querubins da glória que cobriam ela com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizarem os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, né, o que eu acabei de falar agora, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Né? Então, aqui a gente entende que nessa época que foi escrito esse livro, nessa carta carta não, né? Mas o livro de Hebreus aqui, Epístola aos Hebreus, né? Ainda o tabernáculo ainda não tinha sido derrubado ainda, né? Foi por volta do ano 70 depois de Cristo. Então aqui diz que ainda tinham sacerdotes ainda ministrando esse serviço sacerdotal. Então se entende que esse livro foi escrito, né, antes do ano 70 depois. Tem gente que fala que foi depois, né? Até no 8 também confirma isso aqui no capítulo 8, depois a gente vai dar uma lida também. Então aqui diz, né, que tem essa frase aqui do versículo 8, né, que querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Né? Esse primeiro tabernáculo, esse tabernáculo terreno, né? Ainda não tinha se manifestado o caminho do Santíssimo Lugar. Né? Enquanto essas coisas aqui estavam acontecendo. Né? Ainda tinha o tabernáculo, ainda estava erguido, né? Ainda tinha serviço sacerdotal lá. Então ele está dizendo que essas coisas que estão sendo escritas ali são coisas que estão apontando para uma outra coisa, para uma realidade, né? Que a gente vai ver mais para frente aqui um pouquinho. Que diz que era um santuário terreno, né? Então o caminho do Santíssimo ainda não tinha ainda sido manifestado. Por quê? Porque a obra de Cristo ainda não tinha sido realizada. Né? A verdadeira obra, né? A obra perfeita do Senhor no Calvário, né? Como o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhuma mácula, né? Sem pecado. Nove. E isto é uma parábola para a época presente. Olha só. Falando que tudo isso que a gente leu, né, é uma parábola para a época presente. Segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. Né? Então falando que esses dons que eram oferecidos pelos sumos sacerdotes, esses dons e esses sacrifícios, né, eles eram uma parábola para os nossos dias de hoje. Né? Era uma alegoria, né, de uma realidade que nós fomos introduzidos hoje, que o Senhor nos introduziu nessa realidade. A gente vai estar ficando mais claro um pouquinho mais para frente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então diz que aqueles ritos que eram feitos ali
né, eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, né, porque era uma figura, era uma sombra, uma alegoria. Né? 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablusões, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então diz que aquilo dali, né, era realizado até o tempo oportuno de reforma. Que tempo oportuno é esse de reforma? É o nosso tempo hoje. Hoje é o nosso tempo que nós fomos introduzidos na realidade disso aqui. Então, se foi o velho, a primeira aliança se tornou velha, né, se passou, e agora nós entramos numa nova aliança, numa realidade dentro do que o Senhor mesmo fez por nós. Né? E agora vai ficar um pouquinho mais claro agora no 11. Então ele está falando de coisas passadas que são, como ele diz aqui, deixa eu voltar aqui para me ver, no versículo 9, é uma parábola para a época presente. Né? Então ele fala que todos aqueles ritos ali do Velho Testamento, do tabernáculo ali, eram uma parábola para o nosso tempo de hoje, para o tempo presente. Aí o 11, quando porém veio Cristo, agora já está falando de uma realidade já ocorrida, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, muito importante isso. Quando Cristo veio, né, como cordeiro na sua primeira vinda, né, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Então agora ele está falando de um outro tabernáculo, maior, esse tabernáculo aqui é maior, e mais perfeito. E outro grande detalhe aqui, não feito por mãos humanas, né? O primeiro era uma alegoria, uma sombra feita por, né? Os levitas ali, Moisés, né? Aqueles moços ali construíram aquele primeiro tabernáculo. Mas esse segundo aqui, que diz que é maior, mais perfeito, né? Ele não foi feito por mãos de homens, né? Quer dizer, não desta criação, quer dizer, nem dessa criação era. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém. Só até aqui. Até o 12 tá. Então a gente vê aqui agora já falando da obra de Cristo, né? Quando ele realizou a sua obra ali na cruz, né? Está consumado. Né? O Senhor agora entrega o meu espírito, o Senhor entrega o seu espírito, né? Morre, né? A morte não pode conter, os irmãos conhecem, né? Então o Senhor ao terceiro dia ressuscita, e o Senhor, ele, depois de 40 dias, né, ele ascende, e agora ele adentra o verdadeiro Santíssimo, né? Que é adentra os céus, como sumo sacerdote, né? Para apresentar o que ele está falando, para apresentar esse sangue, mas é a realidade do que o sumo sacerdote se fazia lá no lugar santíssimo do Velho Testamento. Lá era uma alegoria, uma parábola, mas o que o Senhor fez foi a realidade, que era representada por essa parábola. Né? E ali era um tabernáculo terreno feito por mãos humanas, né? Ainda que tudo foi feito ali segundo o modelo, né? Já vai falar um pouco disso. Ainda que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, que Hebreus fala também, como servo, né? Fez tudo conforme o modelo, mas ainda que foi tudo ali conforme o modelo, era uma alegoria, né? Uma parábola para os nossos dias, de uma realidade que o Senhor, né, estaria ganhando, né? Fazendo por cada um de nós, para nos fazer um reino de sacerdotes. Então agora o Senhor adentrou o céu como sumo sacerdote, né? E nos fez um reino de sacerdotes, né? Então quando a gente lê no Velho Testamento, nessa alegoria do Velho Testamento, fala de Arão e os filhos de Arão, né? Arão, ele é uma alegoria do próprio Senhor como sumo sacerdote, que Arão era o sumo sacerdote, e quando fala os filhos de Arão, está falando de nós. Então temos um sumo sacerdote que entrou no verdadeiro santíssimo lugar, né? E nós estamos aqui como sacerdote do Senhor. Alguns trabalhando mais na parte do santo lugar, outros trabalham na parte do átrio,
né? Cada um tem o seu serviço, como era naquela época, né? Nem todo mundo fazia o mesmo serviço. Tinham alguns que o serviço deles era no átrio, outros o serviço no santo lugar, né? E todos têm livre acesso ao lugar santíssimo. Mas como é que nós temos livre acesso ao lugar santíssimo se é no céu? Como é que eu chego no céu? É o local que a gente somente toca pela fé. Então, o local santíssimo, o Senhor, ele abriu, né, pela sua obra na cruz, um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado, né, e agora temos livre acesso à presença do Senhor, o lugar santíssimo, pelo sangue do Senhor, mas só tocamos nisso pela fé. Amém. Né, quando nós cremos no que o Senhor fez. Né? Então, essa é a tipologia. Aqui no 8, vamos voltar aqui um pouquinho, Hebreus 8, né? Para a gente vai trazer um pouquinho mais de luz aqui para a gente, desse assunto. 8, a partir do 1. Vai falar assim, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Né? Mesma coisa que a gente está falando, né? Que temos um sumo sacerdote, a realidade do que se era mostrado lá ali no Antigo Testamento, que se era feito ali no Antigo Testamento. Agora nós temos isso como realidade. Então, de tudo que nós estamos falando, né? De tudo que tem sido dito, que possuímos um sumo sacerdote verdadeiro, realmente, que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ó, esse agora é o verdadeiro, que não é, como a gente leu lá antes, não feito por mãos humanas e não desta criação, mas é o verdadeiro. O outro era só uma alegoria. Como tem irmãos que falam, né? Era apenas a maquete. O primeiro era a maquete. Esse é o verdadeiro. Que o Senhor erigiu, ó, não o homem. Tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. 3. Não, 2. 2 é que eu não li a primeira frase. Ó, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. 3. Pois todo sumo sacerdote, constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Só até aqui. Né? Então aqui está falando do nosso Senhor Jesus. Mas interessante aqui que ele fala que todo sumo sacerdote, né, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura, e sombra. Então aqui ele está falando aqui mais uma vez, que na época que foi escrita esse livro, né, aos Hebreus, ainda existia o templo e ainda existiam pessoas no ofício sacerdotal lá, que era uma figura, ainda se fazia isso. Então dá a entender que foi antes do ano 70 que foi escrito, né, esse livro. Né? Então oferecem dons segundo a lei. 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi te mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Só até aqui. Né? Então a gente vê que interessante, né, que ele fala aqui que aquele primeiro tabernáculo que era uma alegoria, uma figura, né? Moisés, ele fala que Moisés, está dizendo aqui, foi divinamente instruído quando estava para
construir o tabernáculo, aquela maquete, naquela figura. Ele foi divinamente instruído para fazer tudo conforme o modelo, né? Tudo conforme o Senhor ia revelando para Moisés, Moisés ia fazendo, tudo conforme o modelo. Então existe um modelo, né? Existe um modelo para essa construção, para esse tabernáculo ser erigido, né? E Moisés foi fiel, diz em Hebreu mesmo que ele foi fiel em toda a casa, como servo, fez tudo conforme o modelo, né? E o interessante, irmãos, que Moisés, né, a gente vê que quando Moisés ele constrói o tabernáculo, como a gente já comentou, era uma maquete, ele tem uma revelação do Senhor, né? O Senhor mostra coisas para ele. Então o Senhor começa a mostrar coisas para ele. Tudo que o Senhor mostrou para Moisés, ali no monte, né, nessas subidas que nós estamos estudando, né? Tudo que Moisés ia vendo, que o Senhor ia mostrando para ele, descia e ia fazendo conforme o modelo, né? Então a gente vê que o Senhor mostrou o que para Moisés? Moisés, a arca, né? Tudo que a gente vem estudando, né? A sequência, a arca e tudo que a gente está falando aqui que tinha esses mobiliários do templo, né? O Senhor mostrou para ele a arca, o propiciatório, não é isso? As varas ali, que era de madeira de acácia, coberta de ouro, não é isso? Mostrou a arca ali e tal, o propiciatório com os querubins em cima, né? E tal, um incensário que ficava ali, né? Que a gente está vendo agora no finalzinho. O incensário ficava lá ao lado lá da arca. Mas agora a gente não estuda isso lá no início, né? A gente vai estudar cá no final agora. E a Escritura coloca assim. Depois a gente vai comentar também com relação a isso. Depois a mesa, né? Então o Senhor ele mostra para Moisés a mesa, o candelabro, os pães, né, da proposição, e Moisés ele faz tudo ali conforme modelo. O candeeiro é mostrado para Moisés, né? Depois a bacia de bronze ou lavábulo, né? Aquela bacia de bronze ali é mostrada para ele conforme o modelo. Então Moisés vê o modelo, ele vai lá e constrói conforme o modelo. O altar de bronze, né? Que é um tipo da cruz, também o Senhor mostra para ele, todas essas coisas é mostrada para Moisés. E Moisés vai fazendo ali tudo conforme o Senhor está revelando para ele. Entende? Então Moisés vai fazendo ali essa maquete, como o Senhor vai mostrando ali, tudo conforme o modelo o Senhor vai mostrando. Agora que interessante, onde eu quero chegar, então Moisés tem essa visão de Deus, essa revelação de Deus, e ele vai fazendo ali, aquela maquete ali, tudo conforme o modelo. Tudo aquilo dali que era, como a gente comentou, era uma alegoria, uma sombra, né, de algo que existia real, né? Então, agora a gente vai dar uma olhada lá em Apocalipse, que quando a gente chega em Apocalipse, o Senhor, ele também mostra algo para João. Só que João, ele está vendo, não uma revelação, ele está vendo a realidade da coisa. João está vendo realmente o que realmente é. E quando a gente compara o que João viu com o que Moisés foi revelado a Moisés, a gente vai ver que é a mesma coisa. São coisas celestiais, né? Coisas que existem no próprio céu, nesse local que o Senhor adentrou, né? Então vamos dar uma olhada lá primeiro em Apocalipse 4. Apocalipse 4. Então, Apocalipse 4, irmãos. Todos acharam? Eu aqui tenho que... O Apocalipse da minha escritura, ele não é no final. Tem um monte de mapa, um monte de coisa ainda para me achar. Eu vou lá pro final, entro num monte de coisa que não é Apocalipse. Você tem que ficar voltando para ver onde que é. Mas vamos ver, Apocalipse 4, a partir do 1.
versículo 1. Então a gente vai ver coisas aqui que João vai vendo, né? Que o Senhor chama para mostrar a ele, introduz ele realmente no lugar santíssimo, né, nos céus, e vai mostrando coisas. E quando a gente vai vendo aqui o que João viu, são aquelas coisas, mesmas coisas que foram reveladas para Moisés ali fazer, né, conforme modelo no tabernáculo. Só que agora João agora ele está vendo a realidade dessas coisas, né? 4 a partir do 1. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Então agora João está vendo uma porta aberta no céu. Bem claro aqui que a porta aberta é no céu. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Então ele viu uma porta no céu e uma voz falando para ele subir lá para o céu. É isso aqui que a gente está falando. Que era para ele subir para o céu. Sobe para aqui. E te mostrarei. É que ele vai subir com o propósito de que o Senhor queria mostrar algo para ele. No céu mesmo, lugar santíssimo, né? O que deve acontecer depois destas coisas? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então agora ele vê um trono e alguém sentado no trono, né? Então o que corresponde lá na alegoria do que Moisés viu, né, o trono, né? O trono corresponde à arca. A arca da aliança está falando do trono, né? Do trono do Senhor, né? Espírito armado no céu, um trono, no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então agora ele está vendo aqui, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que ele está vendo aqui? Ele está vendo que o que a gente chama de candeeiro, ou castiçal, o judeu chama de menorá, né? Menorá, castiçal, candeeiro, mesmo nome, dependendo da versão. Aqui ele tá vendo aqui, né, que essa realidade ali do candeeiro, né, de todo de ouro, que é algo celestial, algo divino, né? Então tem o azeite ali, que é o Espírito ali dando luz, né? A luz ali, o fogo do Espírito Santo, a luz do Espírito. Então está falando essa tocha aqui, o candeeiro está falando justamente disso. Testemunho de Deus na localidade, né? Pelo Espírito Santo. Por isso que a nova vida, a introdução da nova vida é pelo Espírito Santo. Vê que o candeeiro ele é todo de ouro, né? Cheio de azeite ali para iluminar, né? Ilumina a mesa. Um lado está iluminando a mesa e o outro lado está diante de Deus, né? Ali prestando um serviço sacerdotal para o Senhor também. De um lado falou o serviço que é prestado para os irmãos, né? E por outro lado a ministração para o próprio Deus, né? Então são os 7 Espíritos. Versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, mar de vidro aqui agora está falando do lavábulo, né? No tabernáculo era o lavábulo, né? Quando a gente chega lá no templo, a gente vai ver o mar mar de bronze, né? Que fala, eu não me lembro a expressão que fala no templo de Salomão, né? Mas eu acho que é mar de bronze. Então lá tinha um mar de bronze, e tinham outros lavábulos também menores, porque amplia, né? Está falando que o templo ele é uma ampliação do tabernáculo, né? Então no tabernáculo a gente tem uma mesa, lá tem várias mesas, um castiçal, um candeeiro,
lá tem vários castiçais, se eu não me engano são 10. Várias bacias, porque está falando da ampliação da igreja, né? A igreja ela é uma só, né? O templo é um único templo, um único santo lugar, um único santíssimo lugar, né? Só tem um santíssimo, um santo, um átrio, né? Mas a igreja local ela se multiplica, né? Por isso que fala que da multiplicação das mesas, do castiçal, né? Porque o testemunho do Senhor ele vai avançando, né? Então, um castiçal aqui na Praça Seca, um castiçal na Pavuna, um castiçal na Taquara, um castiçal em Rocha Miranda, e conforme a vontade do Senhor, o Senhor vai conduzindo esses castiçais, eles vão se multiplicando, né? Então essa é a diferença do tabernáculo para o templo, né? É a multiplicação do templo no tabernáculo. Só assim uma passada rápida, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Então está falando aqui desse mar de vidro, né? Esse mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Aí agora vai falar dos seres viventes, né? Então tinha esses seres viventes aqui que a gente entende que eram querubins, né? Na arca ali tinham 2. Tinham 2, assim, um do lado, outro do outro. Então a gente sabe que existem, né, esses querubins lá, que a escritura mesmo fala aqui. Então é isso que Moisés, né, tipifica ali, sobre o propiciatório, os querubins ali, e também no tabernáculo, além desses querubins na tampa do propiciatório, nas cortinas também eram bordados, né, figuras de querubins também, representando esses querubins que tinham lá. Então toda essa maquete ali, que essa revelação que Moisés tem, ele vai fazendo tudo conforme tinha sido revelado, conforme o modelo para ele, né? Só que agora, João aqui está vendo a realidade dessas coisas, né? Então existe uma realidade dessas coisas, né? O que Moisés viu como uma maquete de algo real que existe nos céus. Existe uma realidade dessas coisas. E nós agora fomos introduzidos nisso. O Senhor foi feito sumo sacerdote, né? E nos fez um reino de sacerdote. Para nos despirmos do velho homem, nos vestir de Cristo, o óleo derramado, né? Foi derramado no cabeça, primeiro lá no entronizado, né? Depois desceu pelos ministérios por todo o corpo, né? Todo o corpo de Cristo recebeu o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. E todos nós, já comentamos isso, fomos feitos um reino de sacerdotes. Todos nós, filhos de Deus, o Senhor morreu por todos. Então todos somos filhos de sacerdotes. Agora, alguns não se consagram, ou ainda não se consagraram, estão no processo um pouquinho mais para trás, outros estão um pouquinho mais avançado, né? Nesse despir de Cristo. Despir do velho homem, se vestir de Cristo. Uns estão mais avançados, outros mais atrasados, né? Nesse serviço sacerdotal. Então é um processo com cada um. Uns vão um pouquinho mais na frente, uns estão começando agora, estão se convertendo, com o serviço dos irmãos lá no átrio, né? Na reunião geral última que teve agora, teve batismo lá, né? Então a gente vê ali uma realidade ali do átrio, né? Os irmãos batizando, né? A pessoa foi levada a Cristo ali, a cruz, o altar de bronze foi levado para ela ali, que é a cruz de Cristo, a obra de Cristo na cruz. A pessoa crê, se arrepende, isso é um serviço sacerdotal feito no átrio, né? Depois a pessoa creu, né? Se arrependeu, foi levada agora para onde? Lavatório lá, é a água do batismo. Então essas alegorias de coisas celestiais que né, a gente vê essa realidade desse serviço sacerdotal que nós fomos introduzidos, estamos sendo introduzidos pelo Senhor mesmo, né, que o Senhor fez. Agora aqui em Apocalipse ainda, 8. Apocalipse, capítulo 8. A partir do 1 também. Apocalipse 8. Fala assim, todos acharam?
Amém. Fala assim, ó. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, né, então o Senhor já tinha se assentado no trono, né, recebido o livro, o livro já estava aberto, e agora ele já está aqui no 8, abrindo os selos, já está no 7º selo aqui, né? O 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Olha o que fala aqui. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Que altar é esse? Né? Junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Então ele fica ali em pé, né? Com o incensário em frente ao altar, e é-lhe dado a esse anjo muito incenso. Oferece-lhe muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Só até aqui. Então a gente vê que interessante esse texto de Apocalipse 8, né? O Cordeiro ele abre o 7º selo, né? Aí depois ali se põe os anjos, né? 7 anjos diante do altar ali de incenso, toma um incensário, né? Com o incensário ali. São coisas que a gente está falando dessa realidade. Aqui a gente está falando dessa realidade que existe no céu. Então existe um incensário realmente no céu. Dá para os irmãos perceber isso? Amém. Que no céu existe um trono que tipifica a arca, né? Porque esse trono fala do governo de Deus, fala mas também tem um propiciatório que fala da graça do Senhor, né? Que fala da justiça de Deus, né? Dele morrendo, né? Apresentando sangue ali por nós como um sumo sacerdote, né? Então são coisas reais que existem no céu. Então aqui a gente percebe aqui que existe um incensário realmente, que é o verdadeiro incensário no céu, né? E o que nós temos aqui, que a gente vai ver na próxima reunião, a gente vai começar assim, farás um incensário. Então a gente tem que fazer aqui algo, né, que existe no céu já, que corresponde, né? A gente vai fazer aqui algo que corresponde a algo que já existe uma realidade no céu. Olha só que interessante. Então, 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Então a gente vê que esses anjos eles ficam em pé, né, diante ali do altar ali. Eles recebem as trombetas, mas não fazem nada. Chegou com a trombeta na mão ali, sem fazer nada. Então, para eles começarem a fazer algo, para eles avançarem, os anjos avançarem, tem que acontecer alguma coisa. Para dar seguimento ao que os anjos vão fazer ali. Foi-lhe dado muito incenso. Vê que não é pouco incenso não, muito. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar, de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus tumaça do incenso, com as orações do santo. Então a gente percebe aqui que o que move o que acontece lá no céu, aqui nesse ponto aqui, é justamente esse incenso que é dado ali colocado no incensário, esse muito incenso, e as orações dos santos. Esse muito incenso, o que está falando esse muito incenso que é dado? São as orações do Senhor. Porque quando fala
que o Senhor ele entra nos céus como sumo sacerdote para apresentar o sangue dele ali como sumo sacerdote. Não era isso que o sumo sacerdote fazia? Apresentar o sangue ali sobre o propiciatório? Então, isso aí está falando da intercessão do Senhor pela igreja, por todos nós. Individualmente, cada um, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, nossos problemas, né? O Senhor está intercedendo por cada um. Esse é muito incenso que é dado ali para os anjos ali. Né? É a intercessão. A gente vai voltar nesse texto aqui. A gente vai voltar nele. Mas vamos em... Acho que é 1 João, se eu não me engano. Não, 2. 1 João. 1 João 2. Obrigado. 1 João 2. Capítulo 2. Então fala assim, ó, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, isso é João falando, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora que interessante, né? Ele fala, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então ali está falando do Senhor como sumo sacerdote diante do Pai, né, oferecendo incenso. É esse que é o incenso que o Senhor fica ele apresenta o seu sangue no propiciatório ali, mas ele também, o incensário, essa é a realidade, é um incensário ali também, né, na frente ali do trono ali, do propiciatório, e o Senhor ele está apresentando o incenso, é esse muito incenso que a gente está vendo lá em Apocalipse, é a oração, intercessão do Senhor pela igreja, né, coletiva, né, e pela vida também de cada um de nós, individual também. O Senhor ele intercede por nós, da mesma forma que ele intercedeu por Pedro, né, os irmãos se lembram? Pedro, né, o Satanás pediu para te cirandar, mas eu orei ao Pai por ti para que tu não desfaleça a sua fé. Você vai passar ali pela peneira ali, mas o Senhor orou ali, intercedeu para ele ele não desfalecer, né? Tu vê que depois ele é restaurado. Depois Pedro avança, né? Foi algo para restabelecer Pedro, né? Ali na dificuldade que ele estava. E assim é conosco também. Quando a gente está em dificuldade, o Senhor também se coloca como nosso advogado perante o Pai. Isso aí é um incensário. Então a propiciação ou expiação, né? Que é a palavra sinônima, expiação, né? Ela além do sangue, ela também tem a ver com a queima de incenso do Senhor, com a advocacia do Senhor, né? Do Senhor como advogado ante o Pai por nós. Então o Senhor não somente apresenta o seu sangue, mas ele intercede por nós, né? Então essa é uma realidade que tem lá no céu. O Senhor como sumo sacerdote intercedendo por nós individualmente e por nós coletivamente também. Então a gente vê que é interessante esse texto lá que a gente está falando lá de Apocalipse, que é dado para o anjo muito incenso. Esse muito incenso que é dado para o anjo são as intercessões do Senhor como sumo sacerdote. E agora essa intercessão do Senhor, ela vai ser juntada, unida com as orações dos santos. Não é isso que acontece lá? A oração do Senhor com as orações do santo. E agora é queimado aquele muito incenso ali, sobe perante o Senhor, e agora o céu é movido. E agora começam os anjos a tocar as trombetas. Né? Vamos voltar lá para Apocalipse 8. Depois pega. Obrigado. Vou deixar aqui, senão vai cair de novo. Botei aqui para marcar. Então vamos ver a partir do 3. Ó. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ó. É esse o que o Senhor
né, intercede por nós, está falando da intercessão do Senhor como sumo sacerdote, queimando incenso, né? Queimado o incenso fala das orações, né? Então aqui está falando das orações do Senhor mesmo, como advogado pela igreja e por nós. E foi-lhe dado muito incenso para, olha só, tem um para, oferecê-lo com as orações dos santos. Então é as orações do Senhor unida com as nossas, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. Então agora essas orações chegam na presença do Senhor. A nossa, unida com a oração do Senhor, chega na presença do Pai, né? Ó, fumaça com as orações do santo. 5, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então agora vai vir as trombetas. Então os irmãos conseguem perceber que são as orações do Senhor, como sumo sacerdote, unida com as orações coletivas dos irmãos que movem as coisas, que faz os anjos tocarem essas trombetas, né? Então, agora, para finalizar, irmãos, eu quero estar lendo lá um texto para a gente ver isso aqui com mais clareza, Mateus 6. Evangelho de Mateus, bem conhecido dos irmãos, né? E a gente vai estar terminando já, deixar os irmãos ruminar, acrescentar, né? Sei que tem muita coisa, o assunto é extenso, os irmãos acrescentar, comentar, né? Então, Mateus 6 é a oração, né, que os irmãos conhecem como a oração do Pai Nosso. 6 a partir do 9, a gente vai ler até o 13, que é a oração do Pai Nosso, né? Oração, aqui na minha está oração dominical, o título. Mateus 6, do 9 até o 13. Então vai falar assim, ó, portanto, vós, aqui o Senhor está ensinando eles a orarem, né? Então os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. Então o Senhor agora está ensinando a orar, né? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Olha onde que ele está? Nos céus, onde está lá na realidade. Então a gente sabe que o Pai, olha só que interessante, como é que a gente, Pai, Senhor, ensina-nos a orar. Eu vou ensinar vocês vão orar assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Então o Pai está lá na realidade disso que a gente está falando. Lá tem um trono, um propiciatório, tem um incensário, o Senhor intercedendo por nós, e agora nós aqui na terra vamos orar assim. Como é que nós vamos orar? Né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então agora, olha só que interessante. A nossa oração é que tudo que acontece no céu aconteça aqui também na terra. Que lá no céu já acontece. Então lá no céu tem um trono, né? Lá no céu tem uma mesa, lá no céu tem comunhão, né? A gente viu lá, né, que tem mesa, tem comunhão, tem a realidade do incensário, do candeeiro, né? O mar de vidro. Todas as coisas que nós fazemos aqui na terra, existe algo lá no céu, semelhante. Mar de vidro, né? Algo que é a realidade do candeeiro lá, os espíritos, né? Os 7 espíritos de Deus, queimando como tocha. Então agora, assim, eu escuto muitos irmãos falar, né, que oração é você unir o que o Senhor quer, o desejo do Senhor, né, o que o Senhor tem no seu coração para ser realizado, com o que nós pensamos que é muitas das vezes muito diferente da vontade do Senhor, né? Então, o princípio da oração é a gente alinhar o que nós queremos e pensamos com o coração do Senhor, né? Para que a obra do Senhor vá avançar, né? Então, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, né? Então, são essas coisas que existem no céu
sendo alinhada com as coisas aqui da terra. O que nós fazemos aqui na terra sendo alinhado com uma realidade que existe no céu. Esse é o sentido da oração. Então, quando a gente fala de oração, né, dentro de tudo que a gente falou e tudo que a gente já estudou, a gente vai ver lá no farás a arca, né? Então a gente vê que existe uma realidade de um trono lá. Existe o Senhor foi entronizado lá. A gente viu que a arca fala o ouro fala da natureza divina do Senhor, a madeira de acácia fala da natureza humana, mas ele fala para a gente fazer isso aqui, né? O que seria isso? Né? A conformação de Cristo na vida dos irmãos. Né? A gente, como sacerdote, nós somos a casa, fomos edificados casa de Deus, nós somos esse templo, que era alegoria, agora é uma realidade, nós fomos feitos casa de Deus. Nós somos esse tabernáculo, esse templo, habitação de Deus. Nós somos essa realidade do tabernáculo. Mas também nós somos também os sacerdotes. Nós somos os trabalhadores, um reino de sacerdotes nessa casa, que ministramos aquele serviço sacerdotal que acontecia ali no templo, né? Então nós levamos pessoas a Cristo, né? Então estamos apresentando aquelas pessoas ali para Cristo como se nós estivéssemos levando ela até a cruz, né? Isso é um sacrifício para o Senhor. Quando nós levamos uma pessoa a se arrepender, né? Nós estamos levando uma pessoa para o altar de bronze ali, como aquele animalzinho ali, na realidade que Cristo fez na cruz, para morrer junto com Cristo ali, né? Depois ali o batismo da pessoa, né? A bacia ali, o lavábulo ali, né? Aquele todo ritual que tinha ali, que era uma alegoria, agora existe uma realidade. Pessoas sendo lavadas pela lavagem da água pela palavra, né? Pelo batismo, né? Sendo introduzida no corpo de Cristo, né? Fomos todos introduzidos no corpo de Cristo. Fomos lavados pelo Senhor, né? Pelo sangue, pela lavagem de água pela palavra, né? Recebemos do óleo, daquele óleo, daquele sacrifício de manjares que tinha ali, né? Que é o pão asmo, sem fermento, puro, né? Fala da pureza da natureza de Cristo, né? Então o seu único grão de trigo, ele caiu na terra, mas não ficou só, ele morreu e gerou muito fruto, que somos nós. E agora todos nós, um morreu, logo todos morreram, e todos foram moídos, ou estão no processo. Viramos pão agora, uma só massa com o Senhor, e somos essa proposta que o Senhor tem para o mundo, né? Fala da mesa da proposição, né? A arca está falando da conformação de Cristo na vida dos irmãos, né? É algo que existe no céu sendo alinhado aqui na terra com o que já existe no céu. É a nossa conformação a Cristo. Isso é o farás a arca. Então tem um modelo lá para o fazer dessa arca. Farás uma mesa de comunhão, está falando da comunhão do Senhor, desses pães asmo, sem fermento, né? Essa natureza pura do Senhor. Já existe essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, né? Fomos, Coríntios fala, 1 Coríntios 1 fala, 9 se eu não me engano, fomos chamados para a comunhão do nosso Senhor, né? Esse é o nosso primeiro chamamento. Se a gente não sabe qual é o nosso dom ou para o nosso serviço, pelo menos o chamamento de se ter comunhão com o Senhor, esse é o primeiro. Depois da comunhão ali, o Senhor vai abrindo, se manifestando o nosso dom, né? Aí o candeeiro, né? Farás também um candeeiro, um candelabro, né? Um testemunho em cada localidade. Somos chamados para fazer candeeiro. O que seria o candeeiro lá? É levar, né, o testemunho do Senhor para outras localidades. Já falei da multiplicação desse candeeiro, ele se multiplica. A igreja é uma só. Mas o testemunho do Senhor, né, pelo Espírito Santo, ele se multiplica aqui na terra. Como candeeiros, candeeiro na Praça Seca, um em Rocha Miranda, um na Taquara, e conforme o Senhor for nos movendo pelo seu Espírito, conforme a sua vontade, os candeeiros vão se multiplicando, né? Então, faça-se a sua vontade aqui na terra,
como ela é feita no céu. É o mesmo modelo do céu. Existe um modelo celestial. Entende? Então, se a gente quer motivo de oração, quando a gente fala, a gente está fazendo uma introdução para o incensário, né? A gente vê, né, falamos aqui de alinhar, né, a nossa vontade, né, as nossas orações com as orações do Senhor, para que o propósito eterno do Senhor venha a se cumprir. Né? Então, esse é o alinhamento, né, Senhor, sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Ele está falando disso. De nós entrarmos nessa realidade de coisas, né, que já... E esses são motivos da nossa oração. Né? A conformação dos nossos irmãos a Cristo, a nossa comunhão, né, aquela proposta de comunhão da mesa ali, não só para os irmãos, né, da comunhão dos santos, mas essa proposta também para aqueles que ainda não creram no Senhor, o testemunho nas localidades, né, aí já indo para o átrio, levar pessoas ali para o altar de bronze, né, para a cruz, para entregar a sua vida pelo Senhor ali, né, é um sacrifício, né? O batismo, né, já é um serviço do átrio. Então essas realidades celestiais, elas sejam feitas. Então essas são motivos de orações coletivas da igreja, né? Quando fala sua vontade seja feita na terra como no céu, engloba tudo isso. Então tudo isso tem que ser motivo da nossa oração. A gente tem que estar alinhado com o Senhor em todas essas coisas. Amém. Né? Como um só corpo na cidade. Amém. Cristo é o cabeça, né? Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo. Amém. Amém, irmãos? É como eu falei para os irmãos, a intenção era só fazer uma introdução. Eu creio que na semana que vem a gente vai estar entrando na questão do incensário um pouquinho mais de detalhe. Mas hoje é só mais uma introdução. Vou estar abrindo para os irmãos estarem acrescentando, comentando ou perguntando alguma coisa. Amém? Amém.